Olá, pessoal! Dando seguimento a mais uma aula. Hoje vamos falar das medidas de dispersão. Como sempre, iniciando nossa aula com a revisão, nós temos então dois tipos de variáveis: as variáveis qualitativas, são tudo que te dá qualidade, divididas em nominais e ordinais, e as variáveis quantitativas, que é tudo que eu posso medir ou mensurar, que são divididas em variáveis discretas ou contínuas. As variáveis quantitativas podem ser transformadas em qualitativas, desde que se informe as categorias, porém o inverso não é verdade. Como exemplo, idade pode ser transformada em faixa etária, mas dado que eu sei a faixa etária, nunca eu vou conseguir saber a idade exata. Duas formas de apresentação dos resultados, as tabelas e os gráficos, que são formas organizadas de apresentação de resultados. Tabelas têm alguns pré-requisitos. Elas são abertas dos lados, fechadas em cima e embaixo. O cabeçalho demonstra o que você quer apresentar, neste caso, número e porcentagem, é separado do corpo da tabela, separado do total. Eu tenho homogeneidade de casas decimais e o título que me responde a 4 perguntas: o que, como, quando e ontem. Tabela bidimensional com duas variáveis, mantendo os mesmos pré-requisitos. Os gráficos são uma maneira dinâmica de apresentar os resultados. O meu título responde a 4 perguntas: o que, como, quando e onde. E, neste caso, nós temos os cartogramas, que são esses mapas, podem ser alfinetados ou de cores diferentes, que são georreferenciamento. Os diagramas, que são figuras geográficas, figuras geométricas, que fazemos no Excel. Inclusive, vocês têm o tutorial no Excel, como construir o gráfico, na apostila de vocês, o tutorial do Excel de como construir os gráficos e como construir as tabelas. E nós temos, não podemos esquecer que temos um gráfico adequado quando a minha variável é qualitativa ou é quantitativa. Os gráficos adequados para a variável qualitativa é o diagrama de barras separadas ou de setores circulares ou pizza. A única exceção é aquele gráfico de série de tempo, onde eu tenho informações dia a dia. Variáveis quantitativas contínuas, os gráficos adequados, o histograma e o polígono de frequência. Para variáveis quantitativas discretas, elas seguem as normas das variáveis qualitativas. Exemplo de gráfico de série de tempo. Vejam que dia é uma variável qualitativa. E como vimos já na aula anterior, as medidas de tendência central, média, mediana e moda, aqui apenas para recordar. Lembrando do exemplo daquele aluno que fez as 5 provas com notas diferentes, como calcular a média das provas? Soma das notas dividido pelo total de provas e a média 7,2. A moda, apenas para recordar, é um número que aparece mais vezes, como no nosso exemplo, nenhum número se repetiu, portanto é sem moda.